O futebol é hoje o esporte mais popular do mundo, um fenômeno cultural e social que move paixões, une nações, gera fortunas e mexe com a emoção de bilhões de pessoas. Estádios lotados, competições internacionais, ídolos consagrados e torcidas gigantes fazem parte do universo do futebol moderno, mas sua origem está muito distante do que conhecemos atualmente. Para entender como o futebol foi criado e como ele se transformou no maior esporte do planeta, é necessário voltar milhares de anos e percorrer uma longa jornada histórica, passando por civilizações antigas, tradições populares e acontecimentos marcantes que moldaram a essência do jogo. A criação do futebol não foi obra de um único momento ou de uma só pessoa, mas sim o resultado de séculos de evolução, experimentação e aperfeiçoamento de diversos jogos com bola espalhados pelo mundo ao longo da história humana. A história do futebol começa há mais de 4.000 anos, quando surgiram os primeiros registros de jogos praticados com os pés e com a utilização de uma bola. Um dos exemplos mais antigos vem da China antiga, onde existia um jogo chamado Cujo, criado aproximadamente em 2500 ACAC. Senha, a palavra Cujo significa literalmente chutar a bola. O jogo consistia em uma bola feita de couro, recheada com penas e cabelos, que deveria ser lançada com os pés através de uma pequena abertura, localizada em uma rede apoiada entre duas estacas. Embora pareça simples, o Cujo era altamente organizado e possuía regras bem definidas para sua prática. Ele era utilizado como treinamento militar para desenvolver força, agilidade e coordenação, mas também era praticado como forma de entretenimento civil. Havia registros de partidas oficiais, torneios organizados pelo governo chinês e até jogadores profissionais reconhecidos pela corte imperial. O Cujo era tão valorizado culturalmente que alguns jogos eram apresentados diante do imperador, demonstrando o prestígio social daquele esporte. Enquanto os chineses desenvolviam o Cujo, outros povos criavam jogos semelhantes. No Japão antigo, surgiu um esporte chamado Kemari, muito respeitado pela elite japonesa, apesar de menos competitivo e sem objetivo de marcar pontos. O Kemari consistia em manter uma bola de couro no ar usando apenas os pés e outras partes do corpo, sem deixá-la cair no chão. Ele era jogado em círculos, com foco na coordenação e na elegância do movimento, sendo praticado por samurais e aristocratas como demonstração de disciplina e honra. Embora diferente do futebol moderno, o Kemari reforçou a ideia de jogos de habilidade com bola controlada pelos pés. No Ocidente, o Império Romano desenvolveu o Warpastum, um jogo altamente físico e agressivo, em que duas equipes lutavam para transportar uma bola até a área adversária. Empurrões, quedas e pancadas eram comuns, pois praticamente não existiam regras. A força e a resistência eram fundamentais, e o jogo se tornou popular entre soldados como treinamento militar. Apesar de ser muito distante do futebol atual, o Warpastum contribuiu para a disseminação de jogos com bola pela Europa, pois acompanhou o avanço do Império Romano ao conquistar territórios estrangeiros. Foi assim que o costume de jogos com bola chegou a regiões como França, Espanha, Portugal e Inglaterra. Na Grécia Antiga também existia um esporte semelhante chamado episquíros. Esse jogo era mais estratégico e possuía delimitação de campo e objetivos definidos, com equipes tentando mover a bola para além das linhas adversárias. Ele exigia organização, trabalho em equipe e raciocínio tático, elementos fundamentais no futebol moderno. O episquíros era jogado tanto por jovens quanto por adultos e era considerado um exercício físico importante. Já nas Américas, povos como os maias e astecas praticavam um jogo com bola, chamado pauque, tapauque. A bola era feita de borracha maciça e podia pesar até 4 quilos. Os jogadores precisavam passar a bola através de um aro de pedra posicionado verticalmente em uma parede alta, e não podiam usar nem mãos nem pés, apenas os quadris, joelhos e cotovelos. O jogo tinha significado religioso e ritual, e existiam relatos de sacrifícios humanos associados às partidas mais importantes. Apesar de muito diferente do futebol atual, o pauque-tapauque mostra que a prática esportiva com bola sempre foi parte essencial da cultura humana em muitos lugares do mundo. Mas o futebol moderno não nasceu de nenhum desses esportes antigos isoladamente. Ele foi sendo formado a partir de séculos de transformações culturais, influências históricas e principalmente do desenvolvimento social das cidades europeias durante a Idade Média. Nesse período, principalmente entre os séculos XII e XIV, existia na Inglaterra um jogo popular conhecido como mob football, ou futebol de multidão. Diferente do futebol que conhecemos, o mob football era extremamente caótico, violento e sem qualquer padronização. Duas aldeias rivais participavam, e o objetivo
era levar uma bola inflada até um ponto específico da cidade adversária. Não havia limites de jogadores, e os eventos podiam reunir centenas de participantes. As partidas aconteciam pelas ruas e campos abertos, atravessavam rios e duravam horas. Por não possuírem regras, o empurrão, o chute e a agressão física eram comuns. Esse tipo de jogo frequentemente resultava em ferimentos graves e mortes. Algumas partidas causavam danos econômicos e destruição de propriedades públicas. Por essa razão, vários reis ingleses tentaram proibir o mob football. O rei Eduardo II, no século XIV, decretou o banimento do esporte, alegando que ele incentivava tumultos populares e atrapalhava o treinamento militar de arco e flecha. Posteriormente, Henrique IV e Henrique IV também reforçaram proibições, mas mesmo assim o esporte continuou sendo praticado ilegalmente. Apesar da brutalidade, o interesse popular pelo jogo crescia. E com o tempo, o futebol foi encontrado dentro das escolas e universidades britânicas como forma de disciplina, treinamento físico e desenvolvimento social entre os estudantes. Foi nesse ambiente escolar que surgiu a necessidade de criar regras claras para evitar violência e estabelecer competições justas entre instituições. Cada escola tinha suas próprias regras e maneiras diferentes de jogar. Algumas permitiam o uso das mãos, outras proibiam. Algumas permitiam contato físico, outras não. A falta de padronização dificultava a realização de jogos entre escolas diferentes, e isso impulsionou o movimento por regulamentação. O marco mais importante da história do futebol aconteceu em 26 de outubro de 1863, quando representantes de diversas escolas e clubes esportivos se reuniram na Freemasons Tavern, em Londres, com o objetivo de unificar as regras do jogo. Desse encontro nasceu a Football Association Fibrilação Atrial, a primeira liga oficial do mundo dedicada a regulamentar o futebol. Durante as reuniões foram definidas as primeiras regras do esporte moderno, como a proibição de carregar a bola com as mãos e de derrubar intencionalmente o adversário. Também foram estabelecidos o formato retangular do campo, o uso das traves e o conceito de marcar gols. Nesse momento histórico, ocorreu uma divisão fundamental. Parte dos participantes queria manter o uso das mãos e permitir um jogo mais físico, que se tornaria o rugby, enquanto o grupo que defendia o jogo com os pés consolidou aquilo que hoje é o futebol moderno. Assim, rugby e futebol se tornaram dois esportes distintos. Após a formação da Football Association, o futebol evoluiu rapidamente. Em 1864, foi publicado o primeiro livro oficial de regras. Em 1871, foi criada a posição de goleiro, único jogador autorizado a usar as mãos dentro da área. Em 1872 foi realizada a primeira partida oficial entre seleções, Inglaterra contra Escócia, que terminou em 0-0. No mesmo ano surgiu a Fibrilação Atrial Cup, o torneio mais antigo do planeta, ainda em atividade. O esporte ganhou cada vez mais popularidade e começou a ser praticado fora da Inglaterra. No fim do século XIX, o futebol já havia se espalhado pela Europa. A Holanda foi o primeiro país a adotá-lo formalmente, seguida pela Dinamarca, França, Espanha e Itália. Em seguida, o esporte atravessou o oceano e chegou à América do Sul, onde encontrou terreno fértil para florescer. O futebol chegou ao Brasil em 1894, trazido por Charles Miller, um jovem paulistano de família inglesa que estudou na Inglaterra e voltou ao Brasil, trazendo 2 bolas e um livro de regras. Charles Miller organizou as primeiras partidas e ajudou a formar clubes pioneiros, contribuindo decisivamente para estabelecer o futebol como prática esportiva formal no país. Ao contrário do que ocorreu em outras nações, o futebol brasileiro rapidamente ganhou identidade própria, tornando-se parte da cultura popular e expressão de criatividade e habilidade. O estilo brasileiro, leve, técnico e artístico, diferenciou-se do jogo europeu mais físico e tático. Para organizar o futebol internacional, foi fundada em 1904 a FIFA, Federação Internacional de Futebol. A criação da FIFA possibilitou a unificação global das regras e organização de competições mundiais. Em 1930, a FIFA realizou a primeira Copa do Mundo, sediada no Uruguai, que venceu a final contra a Argentina. A partir desse momento, o futebol consolidou-se como o maior evento esportivo internacional e passou a ser acompanhado por torcedores de inúmeros países. Com o avanço da rádio e, posteriormente, da televisão, o futebol atingiu uma dimensão global ainda maior. Milhões de pessoas puderam acompanhar jogos ao vivo sem estar presentes nos estádios. A ascensão de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Messi e Cristiano Ronaldo ajudou a transformar o futebol em espetáculo, em negócio, em patrimônio cultural global. Ao longo do século XX e XXI,
o futebol evoluiu em equipamentos, tecnologia e regras. As bolas deixaram de ser de couro pesado e passaram a ser produzidas com materiais sintéticos que permitem maior precisão. Os uniformes ficaram mais leves, os gramados mais uniformes, os estádios mais modernos e seguros. A arbitragem passou a utilizar cartões amarelo e vermelho, criados após a Copa de 1966, e o impedimento foi ajustado para tornar o jogo mais justo e dinâmico. Já no século XXI, o uso do VAR trouxe precisão às decisões mais controversas e aumentou a justiça esportiva. Mas o que torna o futebol tão especial não é apenas sua estrutura técnica. O futebol é emoção, identidade, pertencimento e paixão. Ele une povos, quebra barreiras, cria heróis, inspira jovens e transforma vidas. É o único esporte capaz de parar guerras, interromper rotinas e fazer multidões chorarem ou vibrarem em segundos. Não importa idade, classe social ou nacionalidade. Menos basta uma bola para que a magia aconteça. A criação do futebol é a criação de uma linguagem universal falada com os pés. Hoje, bilhões de pessoas acompanham campeonatos como a Liga dos Campeões, Premier League, Libertadores e Brasileirão. Seleções disputam Copa do Mundo com a esperança de escrever história. Crianças sonham em se tornar jogadores profissionais. Torcedores se reúnem em estádios, em bares, em casa ou até em praças públicas para assistir a partidas decisivas. O futebol que conhecemos é a soma de milhares de anos de história humana, desde as primeiras bolas rudimentares usadas em rituais e treinamentos militares, até os gramados modernos com tecnologia de ponta, do cujo chinês ao mob futebol inglês, dos guerreiros romanos aos craques contemporâneos, do campo improvisado de terra batidas arenas monumentais. O futebol percorreu uma longa trajetória para se tornar o maior espetáculo esportivo da Terra. E enquanto existir paixão, competição e alegria em torno de uma bola, o futebol continuará sendo o esporte mais amado do planeta, símbolo de união, persistência, arte e emoção. A história do futebol é a história de como um simples jogo se tornou uma das maiores manifestações culturais da humanidade. E continua, escrevendo capítulos inesquecíveis, que marcam gerações e inspiram novos sonhos em cada canto do mundo.